gente! Hoje nós estamos aqui com o Júnior, né? Seja bem-vindo ao canal. E o Júnior, ele trabalha na empresa TM de energia solar. O que acontece? A gente acabou de fechar um projeto com ele e aí ele se disponibilizou a falar um pouquinho. As dúvidas que eram nossas também podem ser suas dúvidas. E aí eu vou estar fazendo algumas perguntinhas para ele e assim ele vai estar respondendo, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Assiste o vídeo até o final porque ele vai falar assim todas as dúvidas que a gente tem a respeito de energia solar. Então vamos lá? A primeira pergunta, assim, eu queria que você falasse um pouco assim, qual é o benefício da energia solar para as casas, para as residências, enfim. Então, a gente parte pelo primeiro princípio da questão de própria energia, né? A gente vive numa época, eu acho que energia é primordial, a gente não consegue viver sem e a gente acaba ficando escravos realmente das questões de valor. A gente hoje paga uma fatura de energia assim muito cara, digamos assim, eu acho que é uma das mais caras no estado do Rio é a que a gente paga atualmente. Então, assim, um benefício primordial, acho que principal, seria no fator econômico. É o fato de você poder utilizar a energia sem ter que estar se preocupando todo mês, você tomar aquele susto quando vem a conta, e às vezes se privar de algum conforto que pode ser promovido pelo uso da energia, às vezes com o uso de ar-condicionado, algum equipamento, algum eletrodoméstico, que às vezes a gente deixa de usar exatamente pelo medo do que aquilo possa vir a causar no impacto do orçamento mensal. Esse seria já um ponto positivo. O outro ponto já é o ponto positivo da própria energia ser renovável, uma energia limpa, uma energia que não agride, de certa forma, o ambiente, dependendo de, às vezes, de queima de combustíveis fósseis ou utilização de represas. Então, digamos, se todo o sistema, se a matriz energética do nosso país fosse toda feita de energias renováveis, a gente teria um impacto ambiental e social muito menor do que a gente tem atualmente. Acho que é um ponto bem culminante, né? Uma outra pergunta, né, que a gente fez em relação ao retorno financeiro. Você acredita que, assim, porque é um investimento alto, né, e a gente também ficou na dúvida de fazer, se valeria a pena. O retorno financeiro, em quanto tempo, mais ou menos, né, uma média, assim, para você ver o benefício economicamente? Então, o retorno financeiro ele vai variar em relação às vezes da demanda que a pessoa contrata, do qual é a necessidade. Mas para você entender assim como que essa questão econômica impacta tanto, assim que iniciou assim próximo aí de 2012, o sistema começou a ser conhecido o sistema de energia solar fotovoltaica. Que aqui é diferente, a gente era muito comum a gente quando falava de energia solar para dentro das casas a gente imaginava sistema de aquecimento. Então assim, até uns 2 anos atrás era muito comum todo mundo confundir o sistema de energia solar fotovoltaico com o sistema de energia solar de aquecimento, que é diferente. O sistema de fotovoltaico está mais recente no país, ele assim, pelo menos é mais difundido aproximadamente em 2012 que ficou mais conhecido. Alguns poucos pontos que tinham projetos antes. Mas nessa época a gente falava de um retorno financeiro algo em torno de 7 anos para investimentos que fossem à vista. Tipo assim, se você tivesse o valor do investimento para comprar o equipamento e instalar, você teria esse retorno financeiro em aproximadamente 7 anos. Para você ver que evoluiu tanto e a gente paga uma fatura tão cara que hoje o retorno financeiro, pelo menos para o estado do Rio, ele se dá em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Então você vê, em prazo de 5 anos, um decaimento de 7 anos para você ter um retorno, hoje para você ter um retorno financeiro entre 2 anos e meio a 3 anos. É basicamente isso. E o projeto, ele é feito baseado no consumo de cada casa? Como que funciona? Ou, por exemplo, eu determino quanto que eu quero gastar, como que funciona? Sim. Numa primeira análise, a gente sempre tenta analisar o perfil de consumo do cliente. Por exemplo, a gente trabalha em cima da sua média de consumo anual. Vamos supor que a sua média de consumo anual esteja em torno dos 500 kW. Então é conversado com o cliente para ver se o atendimento da demanda atual dele é o que satisfaz ele. Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma conta que gira em torno de uma média mensal de 500 kW, porém não seja o perfil de consumo que ela deseja. Às vezes 500 kW, ela com muito custo, tendo que se privar, não ligando o ar-condicionado, às vezes tendo que fazer, sabe, aqueles malabarismos que a gente faz para manter dentro desse consumo. Então assim, o projeto inicial, uma primeira visão do projeto, ela se baseia em abater o consumo do cliente total pelo perfil que ele já tem. Só que o cliente ele sempre pode optar por uma demanda um pouco maior, exatamente visando às vezes um uso mais confortável da energia, né? Você às vezes querendo instalar mais um ar-condicionado ou usando um ar-condicionado com um pouco mais, sabe,
de recurso, né? Sem se controlar tanto. Então aí a gente faz uma análise exatamente da demanda que o cliente precisa e qual percentual que seria satisfatório para ele. Às vezes 30% a mais, 50% a mais. Há casos, às vezes, que o sistema tem que ser, às vezes, 3 vezes a mais da capacidade do que o cliente quer, dependendo do que ele planeja fazer ou quais são os planos dele a longo prazo em questão de uso de energia. Outra pergunta é, a partir do momento que a gente fecha com a empresa, quanto tempo depois que realmente o sistema funciona em média? Então, existem alguns prazos que são prazos legais que são cumpridos por parte da concessionária. É o que a própria ANEEL ela regulariza. Devido à questão da pandemia, alguns prazos não vêm sendo cumpridos até então por algumas determinações, não ficou-se mais rigoroso a necessidade de se cumprir certos prazos. Mas o que a gente pode dizer? A gente tem um prazo de 15 dias para avaliação do projeto. Então a gente tem um prazo de 15 dias para que é encaminhado todo o projeto, toda a documentação para que a concessionária avalie a solicitação que você quer entrar num modo de geração distribuída para ter o sistema de energia solar. Após essa avaliação do projeto é dado o ok para que seja feita a instalação do equipamento. Como que é feito mais ou menos os prazos hoje? Entre o fechamento de contrato, pelo menos eu falo assim, pela nossa empresa, da parte da TM Energias, a gente tem um prazo hoje, tem conseguido manter uma média de aproximadamente 30 dias, tá? Porque a partir do momento de fechamento do contrato, já é encaminhado toda a documentação para ser agilizada toda a parte burocrática do processo, que é a parte mais demorada, digamos assim, do processo, que é 15 dias para avaliação. Então, adiantando essa etapa, é o prazo de chegada do equipamento, que é mais ou menos, fica em torno disso, entre 10 a 15 dias após a compra do equipamento. Então, paralelo enquanto o cliente está aguardando a chegada do equipamento, que deve demorar entre 10 a 15 dias, o projeto já foi dado a entrada e já está correndo os trâmites legais. Então, após a chegada do equipamento, é feito um agendamento, às vezes no máximo de 5 dias úteis ali, para ser feita a instalação. O processo de instalação toda, como foi acompanhado aqui na casa de vocês, ele se dá em torno, às vezes, de 1 a 2 dias, dependendo do nível de dificuldade ou da residência poder ter aquele atendimento dentro do horário comercial ou não. Então, 2 dias após a instalação do equipamento, todo o processo burocrático que já deveria ter sido cumprido da concessionária, às vezes já está perto de finalizar. Após finalizado a aprovação do projeto, a gente já dá a entrada na solicitação de vistoria e após isso é 5 dias úteis entre vistoria e troca do relógio ali. Então ao todo, o prazo ele vai se dar em torno de 30 a 45 dias no máximo, digamos assim. Eu vou fazer outra pergunta, mas vou dar uma pausa rapidinho para diminuir o som da TV ali. Então, a outra pergunta é a seguinte, eu utilizando energia solar, vocês instalaram e aí a partir daí eu não utilizo mais, no caso aqui é a empresa Enel, eu não utilizo mais o serviço delas ou não? Então, na verdade, a questão de energia solar fotovoltaica, a gente possui 2 sistemas, tá? Existe o sistema off-grid, que é um sistema que independe da concessionária, independe da rede, ele pode ser instalado até em locais onde não há viabilidade de rede elétrica. Por exemplo, é muito comum você ver em áreas rurais que sejam de difícil acesso da rede elétrica, às vezes sistemas off-grid para bombeamento de água e tudo mais. Então, no sistema off-grid, como o próprio nome já diz, é fora da rede, ele não está integrado com a rede da concessionária. Nesse sistema, sim, você pode dizer que eu não quero mais vínculo com a concessionária, a partir desse momento eu utilizo a minha própria energia. Porém, é um sistema que ele é muito mais específico, ele depende de você ter essa energia armazenada em baterias, equipamentos são mais diferenciados. Então é um sistema que, exatamente, acaba tendo um custo um pouco mais elevado e um processo de manutenção um pouco mais periódico. Já no sistema on-grid, que é o sistema no caso de vocês ainda dependem da concessionária. Na verdade, vocês trabalham em conjunto com a concessionária. O sistema ele é integrado na rede como se fosse uma pequena usina. Na verdade, é até esse o nome que é dado, como microgeração distribuída. A partir desse momento que o sistema de vocês entra em vigor, vocês se tornam um microgerador integrado com a rede da concessionária. Então, como que funciona? O seu sistema ele é projetado para talvez atender a demanda ou para mais da sua demanda, ele tem que gerar em 12 horas, que são as 12 horas de diurnas que você tem de sol. Então, o sistema ele vai gerar em 12 horas o que você necessita de consumir em 24. Então, como que ele faz esse processo de gerar em 12 horas o que você vai consumir em 24? Ele produz energia excedente que vai ser disponibilizado para a concessionária utilizar. Então, assim, por exemplo, nesse exato momento aqui que está de dia, em torno aí de talvez meio-dia, né, quase isso,
o sistema está ali em operação e ele está abastecendo plenamente a sua casa. Então, você pode dizer nesse exato momento que você não está usando, de fato, a energia da concessionária. Porém, o sistema está produzindo muito mais do que você é capaz de consumir nesse exato momento. Então, para onde vai essa energia? Essa energia, na verdade, é direcionada para a rede da concessionária, para que a concessionária em si pegue essa energia e utilize, como se fosse a energia produzida em usinas hidroelétricas, termoelétricas e tudo. Então, ela vai utilizar essa energia. Só que essa energia que você está distribuindo para a concessionária, ela é computada lá naquele relógio, que é um novo modelo que é adicionado quando você adere ao sistema. Então ele fica registrado cada quilowatt que você está cedendo, emprestado para a concessionária. Após o sistema entrar em stand-by, que é 6 horas da tarde, dependendo do período do ano, que você já não tem mais luz suficiente para ele funcionar, o sistema desliga. Então, nesse período, você não está mais utilizando a energia do seu sistema fotovoltaico. Aí você passa a utilizar a energia da concessionária, mas, digamos assim, inteiramente. Porém, você já produziu o suficiente e emprestou para a concessionária durante o dia. O que ela vai fazer, na verdade, é te fornecer energia e abater pelo que você já emprestou. Então, funciona como um sistema de você empresta para a concessionária para que ela utilize e ela vai fornecer energia para você depois. E depois, no final das contas, vocês vão abater. Ó, eu consumi 300, mas emprestei para vocês 350. Entendi. Então, a conta vai ser abatida. E o que de fato você vai pagar à concessionária vai ser apenas a sua taxa de iluminação, que é obrigatoriamente, que é um custo de rateio, e a taxa de disponibilidade, que é o que ela cobra por deixar a rede disponível para você ali. Então você tem a taxa de disponibilidade no sistema monofásico de 30 kW, no bifásico de 50 kW e no trifásico de 100. Então, assim, de fato, o que você paga é o que a gente chama de cota mínima, que é a sua taxa de disponibilidade mais a sua iluminação pública. E eu ainda utilizo esses quilowatts além Exatamente, do que exatamente. gerar. Sim, porque nesse exemplo que eu dei, na verdade, você consumiu 300 da concessionária, mas injetou na rede dela, quer dizer, disponibilizou para ela 350. Então, nesse caso, você tem 50 kW ainda sobrando, que a gente chama de créditos, que vai ficar ali armazenado para você usar. Esses créditos, a concessionária ela se mantém na obrigação de ficar guardado para você num prazo de 5 anos. Ou seja, você tem 5 anos para resgatar aquele crédito ali. E como é que funciona o resgate desse crédito? Automaticamente, conforme você vai consumindo. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, nesse mês você consumiu 300 e produziu 350. Só que o sistema de energia fotovoltaico ele não gera constantemente no decorrer de todo o ano. Ele também gera, do mesmo jeito que você consome mais no verão, consome mais no verão e consome menos no inverno, o sistema também tende a produzir mais no verão e menos no inverno. Então, no Aí exemplo, automaticamente o que está armazenado lá exatamente, já vai entrar. numa situação que você consuma um pouco mais, que aí inverta. Na verdade, agora eu consumi 350 e só injetei 300. Fiquei no débito de 50, que teria que ser pago à concessionária. Porém, você já tinha crédito lá para ser resgatado. E ainda tem a seguinte situação. Vamos supor que você ainda ultrapasse e resgatou os créditos, mas ainda gastei um pouco a mais. Gastei 50 a mais e os créditos que estão lá não dá conta de abastecer o que eu gastei. Você ainda tem a taxa de disponibilidade, que ela é um consumo obrigatório que você tem que ter. No sistema bifásico, que é o caso de vocês, você tem 50 kW para pagar a concessionária. Então, vocês também têm o direito de consumir esses 50 kW. Ou seja, você acaba tendo uma disponibilidade de algo em torno, nesse exemplo que eu dei, de 400 kW para ser consumido, ainda pagando a cota mínima. Outra pergunta. No nosso caso, eu já ouvi falar que excedente, né, por exemplo, se eu tenho uma outra casa, uma outra residência que também está no nosso nome. Tranquilo? No nosso nome. Aí, esse excedente eu posso levar para outra... Sim, sim. Os créditos, como eu falei, eles ficam armazenados lá para você utilizar e resgatar da forma que você achar melhor. No modo geral, ele acaba sendo feito um resgate automaticamente conforme o seu consumo exceda a sua produção. Então é feito essa debitagem, né, automática. Mas em um caso onde você montou um sistema que ele é muito maior do que a sua capacidade de demanda, exatamente prevendo às vezes um futuro aumento de consumo, você fica com créditos lá que vão estar sempre acumulando e você não dá conta de consumir eles. Então você pode direcionar esses créditos para abater uma conta em qualquer outra unidade consumidora que esteja vinculado ao seu CPF. Por exemplo, o projeto foi feito no seu CPF, na sua unidade consumidora. Mas você tem uma outra casa, em outra residência, ou às vezes um comércio, que tem um relógio que também está no seu nome. Então você pode direcionar tanto
percentuais do que está lá sobrando da sua energia lá, do crédito, para abater nessa outra unidade. Então acaba você gerando numa unidade, em um único local, mas Pra podendo outro local. consumir em qualquer outro local, desde que esteja dentro da mesma concessão da E aí, no concessionária. caso, esse outro local tem que pagar essa cota mínima também. Sim, todo o processo Tá. se mantém o mesmo. As cotas mínimas, elas É são de cada obrigatórias local. a ser Entendi. pago, independente de você usar ou não. Às vezes, se você viajar hoje, ficar um mês fora, desligar o seu relógio e não ter consumo nenhum, mês que vem vai chegar pelo menos a sua Sim, cota sim. mínima, que é obrigatoriamente E você falou tem desse que pagar. percentual. Como que funciona esse percentual? Por exemplo, vamos supor que eu não tenho, gente, meu sonho é ter uma casa de praia. E é um local que a gente não consome muito. Então eu tenho a casa aqui e eu tenho uma casa de praia. Como é que eu vou estipular aquele percentual para lá? É o que sobra, já vai automaticamente? Como Sim, funciona? na verdade, você pode selecionar. Então, a questão do percentual do crédito, é como eu te falei, o crédito ele fica armazenado lá e você pode utilizar do jeito que você quiser. Só que você tem que determinar um percentual desse excedente. O que de fato vai para essa outra unidade, que não é na unidade onde está instalado o equipamento, é apenas do que sobra. Ou seja, no decorrer do mês, você consumiu na sua unidade local 400 kW, porém produziu 500. Ou seja, você tem 100 ali que está sobrando, que ficaria armazenado para você. Desses 100 que está sobrando, desses 100 kW que está sobrando, você pode selecionar um percentual, você pode ser todo ele, ou 100% dele, ou 50% dele, ou 10%, quanto você na verdade quiser. Para que desse crédito que esteja sobrando, vá para abater na outra unidade. Entendi. Esse percentual que você seleciona, ele fica fixo ali até que você altere de novo com a concessionária, ó, eu quero reduzir ou eu quero aumentar o percentual. Então vamos supor, se você tinha 100 kW lá sobrando e você resolveu mandar 50% da sua produção, do seu crédito, para uma outra unidade. Então 50 kW desse crédito que está lá atual vai ser usado para abater nessa outra unidade. E vamos supor que essa outra unidade não consumiu de fato esses 50 que você mandou, só consumiu 30. Então, desses 50, só vai abater 30 lá e volta 20. Volta pra cá. Exato. Pra mim Na ficava verdade, armazenado lá também, não? Não, na verdade você só determina o limite que você quer, até quanto ele pode consumir. Entendi. Desse crédito. Ou seja, aquela unidade, aquela outra unidade lá, o outro medidor, ele só pode consumir do meu crédito 50%. Então o limite que ele vai consumir é 50%. Caso lá o consumo seja pequeno e não ainda seja o suficiente para consumir os 50%, ele vai só debitar o que for necessário e ainda vai sobrar lá mais do que os 50% que você tinha determinado. Entendi. Então ele só vai gastar realmente o que ele precisar, e caso ele precise mais de 50%, ele não vai pegar, porque você determinou que só quer que vá 50% para aquela unidade. Entendi. Então, uma outra pergunta, não, né? Eu queria falar com você o seguinte, o nosso projeto foi em quanto? Aproximadamente, assim? 750 Foi para kW. 750 kW. Média, né? Média. Vamos falar sobre média e consumo picos, né? Sim, na verdade, Período. isso é até interessante. O sistema, na verdade, quando a gente faz o projeto, a gente baseia ele numa média anual. Porque, como eu falei, o próprio sistema ele não gera de forma contínua. Porque, na verdade, ele é um sistema que ele depende das intensidades de radiação solar no local. Então, você tem, no verão, uma produção muito grande. Por quê? Porque, realmente, você tem mais calor, você tem mais radiação solar ali no local. Porém, nos meses mais frios, a gente tem sol e sente frio. Por quê? Porque a intensidade de radiação solar naquele local acaba sendo menor. Então, consequentemente, a sua produção de energia vai ser menor. Então, o que é feito? É feito um projeto que é calculado em cima de uma média. Ou seja, no verão ela vai produzir mais do que na média, daquele valor na média, mas no inverno ela também produz menos. E quando é feito esse balanço do início do ano até o final, ele vai te dar aquela média. O sistema de vocês está com uma produção média de uns 750 kW. O que quer dizer que no verão ele pode atingir os 800 e pouco, 900 kW, às vezes até 1000, dependendo de como forem as condições do mês. Às vezes menos chuva, mais sol, menos nuvens, você vai ter uma produção maior. Mas no inverno ele tende a produzir um pouco menos do que os 750, ele vai produzir talvez uns 600, talvez um pouquinho menos, dependendo do que for realmente as condições do mês. Mas no final, essa média ela é atingida. Uma média, entendi. Exatamente. Você falou aí de sol. No caso, a gente está aqui no Rio de Janeiro, tem sol. E os locais que não tem? Não é vantajoso a energia Então, solar? na verdade, quando a gente digamos assim, quando começou, né, eu acho que a maior parte, e hoje também de instalação desse sistema foi na região sul do país, onde realmente você de fato via o início dos projetos, a maior matriz levando em consideração de energia solar,
A maior matriz ela realmente começou nos estados sul do país. E no estado sul, nos estados que ficam ao sul do país, é um estado que normalmente são mais frios, tem menos intensidades do que se a gente levar em consideração o norte do país. E mesmo assim se torna muito vantajoso. Por quê? Porque, na verdade, o sistema ele não precisa de calor, ele precisa de luminosidade, intensidade de sol. Então, a questão de ser vantajoso ou não, tudo vai depender de qual é a sua demanda ou qual é o tamanho do kit. Digamos assim, que um mesmo sistema ele pode produzir mais numa região que tenha mais sol, mas ele ainda vai produzir, embora um pouco menos, numa região que tenha menos, talvez, intensidade de sol. Só que nos dois casos, ele vai produzir. Aí tudo vai depender do custo-benefício em relação a essa produção que você necessita. De um modo geral, por exemplo, em dias de chuva, o teu sistema ele vai gerar. Só que ele vai gerar menos um pouco da capacidade. Às vezes as pessoas têm essa dúvida, em dia de chuva, o meu sistema não gera. Diferente dos sistemas de aquecimento solar, que depende literalmente da absorção de radiação de calor, o sistema de energia fotovoltaica ele depende apenas da luminosidade. Então, em dias que sejam nublados, tendo luminosidade, o sistema vai produzir energia. Talvez uns 20% da sua capacidade, 10%, tudo depende de qual a intensidade de luz você vai ter naqueles períodos. E se faltar energia? Falta energia aqui? Como Sim, funciona? então, como eu tinha falado, o sistema de energia do sistema on-grid, que é integrado com a rede, que ele funciona como se fosse uma outra estação, uma outra unidade que está integrado no ecossistema da rede da concessionária. Então, quando há uma falta de luz, quando há algum problema na sua rede elétrica, na verdade, esse problema não se dá porque alguém resolveu desligar a rede. É porque realmente algum problema aconteceu na rede e, por sistema de segurança, toda a rede tende a desarmar para que aquilo não prossiga. Por exemplo, às vezes um transformador que pode estar sobrecarregado, um fio que está sobrecarregado e pode pegar fogo, o próprio sistema da rede tem um sistema de proteção que vão desarmar para que aquele problema seja resolvido. Então, sabendo que na falta de luz algum problema aconteceu na rede, o teu sistema também, por ser um sistema integrado a ela, ele tem que desacoplar da rede, ou seja, eles têm que se desligar dela para que mantenha a segurança da sua unidade, do seu equipamento e a segurança da rede, de modo geral. Afinal, durante o processo de manutenção da rede que eles desligam, um funcionário pode, de repente, ser eletrocutado porque o seu sistema estaria injetando energia na rede. Então, por segurança, o teu sistema também desliga. Não é que ele não produza energia, não é que ele não esteja capaz de produzir energia. Ele só não vai te fornecer essa energia, porque ele não tem como te fornecer essa energia de forma segura, desvinculada da rede. E aí, nesse caso, se eu tiver algum problema, eu tenho que ligar para a própria concessionária. Exatamente. Nesse caso, em caso de falta de luz... Não. No caso de falta de luz, o processo normal é o que sempre faz, independente de ter o sistema ou não, é acionar a concessionária para que o problema seja sanado. Após o problema ser resolvido, o próprio equipamento ele tem os recursos de forma automática para identificar isso e religar de novo na rede. Ou seja, você não precisa, na verdade, ir lá, desligar o seu equipamento ou religar quando voltar a luz. O próprio equipamento faz isso de forma automática. Então, uma vez que você dê início ao sistema, você ligue ele, você raramente vai ter que fazer alguma outra intervenção. Ele vai lidar com isso de forma totalmente automática. Em falta de luz, ele vai desacoplar e vai ficar ali sempre observando a rede. Assim que a luz voltar, automaticamente ele vai detectar que a luz voltou e vai novamente acoplar e injetar a energia na rede de novo. Entendeu? Continuando, gente, o vídeo está bem longo, porque assim, essas perguntas, essas questões são minhas também. Estou aproveitando aqui para gravar e para a gente tirar essas dúvidas. Por exemplo, tem a garantia. A gente faz um projeto, é um investimento alto, né? Sim. E a garantia. Qual é a garantia que a gente tem? Quanto tempo de garantia? Como que funciona? Então, na verdade, o sistema ele é bem longínquo, né? Então, ele tem garantias bem estendidas. Eu acredito que sejam as maiores garantias que a gente tem de equipamentos no mercado, falando em equipamentos eletrônicos, sejam as do sistema. A garantia ela vai ser dividida em equipamentos. Por exemplo, você tem os painéis, né, que são, digamos, a fonte principal de captação de energia. Os painéis, a garantia deles vai variar em torno de, às vezes, 10 a 15 anos, dependendo do fabricante, dependendo do tipo do modelo. Então, já por si só é uma garantia longa. Uhum. Isso garantias contra defeitos de fabricação, ou seja, contra falhas de fabricação no seu equipamento. Só que o próprio painel ele tem uma garantia extra, que é uma garantia de eficiência. Essa garantia ela se dá em torno de 25 a 30 anos, dependendo da tecnologia aplicada ao painel e fornecedores. Mas em si já é muito longa. Essa garantia de eficiência, o que ela define?
O fabricante ele define que aquele seu equipamento, daqui a 25 anos, ele ainda vai ser capaz de te entregar 80% da capacidade que ele foi quando foi instalado. Ou seja, se o painel ele tinha 400 watts de potência, ele garante que daqui a 25 anos ele ainda vai te dar 80% desses mesmos 400 que ele te forneceu quando ele iniciou. Então é uma garantia de eficiência. Isso garante que o teu equipamento tenha uma longa vida e o que garante esse retorno de investimento, às vezes mesmo ocorrendo em longo prazo, por exemplo, às vezes, como eu falei, no estado do Rio o investimento pode se dar em torno de 2,5 a 3 anos, dependendo das tarifas e tudo mais. Porém, em alguns outros estados do país, alguns outros lugares, esse investimento, ou dependendo também de como for a forma de compra, financiamento e tudo mais, esse tempo de retorno pode ser mais alongado, pode se dar em 5, 7 anos. Porém, o equipamento ele tem uma vida útil de 20, Sim. 30 anos. Então, é fácil você imaginar que você vai ter esse retorno em algum ponto. Em questão do inversor, você tem várias tecnologias, umas com garantias um pouco mais alongadas, outras menos. Vamos supor, a menor garantia de um equipamento inversor, que é um inversor string, ele vai se dar em torno de 5 anos, o que em si já é uma longa garantia para o equipamento. Se você vai ter um retorno em aproximadamente 2,5 anos a 3 anos, o seu retorno ainda vai se dar muito antes da garantia do equipamento expirar. Fora isso, você tem as garantias dos painéis, dos sistemas de fixação, que se dá em 10, 12 anos. Então, somando tudo, o sistema ele tem uma larga garantia. E o que fala em relação à longevidade dele, o que mostra que é um sistema que é feito para durar um tempo. E se der problema, no caso, a gente tem que contactar a empresa ou como é que de modo geral, você sempre vai tentar contactar primeiro o integrador, que são as empresas que fazem essa conferência, digamos, com você. No caso da TM Energia, ela é uma empresa integradora que representa também alguns fornecedores, alguns outros fabricantes. Então, ela vai fazer esse intermédio. Em caso de falha no sistema, você sempre procura primeiro a integradora para que ela possa servir de intermédio e facilitar todos os trâmites necessários. Em respeito também à questão das garantias, a gente tem a questão da manutenção. A manutenção do sistema ela é a mínima possível, ela deve acontecer, como todo equipamento, você tem que ter uma manutenção. Porém, a manutenção dela, na verdade, se trata mais de limpeza dos painéis e, às vezes, vistoria do equipamento a cada período de tempo. Então, por exemplo, eu sempre aconselho aos clientes pelo menos uma limpeza anual, obrigatória de se ter. E geralmente nos períodos, quando você sai dos períodos mais secos, que são os períodos de inverno, indo para a entrada dos períodos de verão, que são os períodos de maior chuva. Nos períodos de chuva, você às vezes tem a manutenção do sistema feita de forma natural, pela própria chuva. Então durante o dia você tem acúmulo de poeira, sujeira, mas às vezes no final da tarde você sempre tem aquelas viradas de tempo, com aquela chuva, que vai dar conta às vezes de limpar a maior parte da sujeira. Só que nos meses mais frios, você tem também, consequentemente, os meses mais secos, onde você não tem tantas chuvas. Então você tem um acúmulo de sedimento, de poeira, às vezes sujeiras de pássaros ali, que vão ficar mais tempo no painel, então vai ser mais difícil de chuvas casuais limpar. Então, quando você finaliza os períodos de inverno, aqueles períodos mais secos, e vai entrar novamente nos períodos de verão, que são os períodos de maiores produção, é aconselhável fazer uma limpeza para que isso não impacte na sua produção no verão, que seria maior. Essa limpeza, como é que funciona? A empresa tem serviço para isso? Como funciona? Sim, a maioria das empresas tem, a nossa empresa tem. Porém, é uma limpeza que, dependendo do local de instalação, pode ser feita também pelo próprio cliente, tá? Dependendo da sua condição. Por exemplo, às vezes os painéis estão... É limpeza de limpar mesmo? Limpar, como se fosse limpar um carro. Os mesmos cuidados que você tem na limpeza de um carro, você tem na limpeza dos painéis. É feito de forma simples. O único cuidado que tem que ser tomado é que você está fazendo uma limpeza numa altura considerável. Então, por isso que eu falei. Às vezes, se para o cliente tem um fácil acesso a jogar água no telhado, às vezes numa laje ou com acessos de beiral, fica simples de ser feito. Mas aí, não tendo, é sempre importante contratar uma empresa que esteja acostumada a fazer trabalhos no alto ou a própria empresa integradora que instalou o sistema. Ela também vai ter um serviço de fornecimento de limpeza dos módulos. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar, assim, que você acha que seja relevante? Venha para o mundo verde, instale energia solar na sua casa e seja feliz. Então, gente, obrigada, Júnior, pelo seu tempo, né? Olha, eles vieram aqui, 2 dias, e eu fiquei, cadê o período aqui, né? Aí hoje ele veio aqui para poder ensinar pra gente sobre o sistema, e eu resolvi pegar ele aqui. Eu espero que o vídeo seja interessante.
Então, como ainda não está, né, valendo ainda, porque ainda falta vir a trocar a energia, a empresa trocar o medidor, eu vou fazer em breve, eu espero fazer um vídeo em breve para mostrar a diferença da nossa conta, né, para vocês verem a diferença, tá? Rapidinho, antes de ter uma coisa também, só para falar com relação ao monitoramento via o aplicativo, é sim, importante, que tem um aplicativo para a pessoa... O sistema, na verdade, após ele instalado e entrar em operação, como vocês devem entrar, acho que daqui a uns 2 dias mais ou menos, como que você vai fazer esse acompanhamento, na verdade? Você faz através dos aplicativos. Todo equipamento ele vai ter um aplicativo específico. Ele não vai ser igual para todos os casos, porque cada fabricante vai te fornecer um, mas todos eles vão te fornecer as mesmas informações. Você vai ser capaz de monitorar quanto cada dia produziu, qual é a potência do seu sistema, como está o comportamento, se houve falhas, alertas. Então ele te dá bastante informações para até manter um histórico. Por exemplo, a maioria dos equipamentos ele vai te dar a produção diária, ou ele vai te dizer quanto produziu naquele dia, e você pode consultar qualquer dia em específico para você ver quanto você produziu, então você consegue fazer comparativos. Ele vai te dar a produção do mês, então você vai conseguir fazer um acompanhamento. Esse mês produziu tanto. Vou dar uma segurada. Exatamente, às vezes até na questão de fazer um planejamento, será que eu estou com crédito para você saber se você pode expandir um pouco mais, ou há necessidade de expandir. Então tudo isso é feito através do monitoramento. Então você tem um histórico bem bacana, e esse histórico se mantém ano a ano. Então você pode... Esse monitoramento é do que entra e também do que a gente está consumindo? Então, o monitoramento fornecido pelo equipamento, ele é feito através do aplicativo. Ele vai te dar apenas os dados de produção, quanto que aquele equipamento, quanto que o seu sistema foi capaz de produzir e te entregar. Só que você tem toda aquela questão, tem a energia que você consome, tem a energia que você injeta na rede e tem o consumo da concessionária. Esse monitoramento ele não é capaz de identificar esse perfil, porque na verdade isso depende de outras condições. Porém, esse monitoramento mais específico sobre consumo, quanto que eu tenho de crédito, quanto que eu injetei, quanto que eu consumi, é feito através do próprio medidor da concessionária. E você normalmente na sua fatura, dependendo de região para região, de concessionária para concessionária, você recebe uma fatura e o detalhamento. Então na própria fatura você vai ter quanto que você consumiu, o histórico de cada mês, quanto consumiu cada mês, quanto que você injetou, ou seja, quando eu falo de injetar, eu falo de quanto que você emprestou de energia para a concessionária, quanto que você tem de crédito, qual o saldo atualizado de crédito, quanto que você gastou de crédito. Então, todas essas informações você tem através também da conta, do registro que fica lá. Mas aí você tem que estar sempre monitorando quanto que você consumiu, quanto que você realmente estão te cobrando ali, para que você faça um controle também ali aprimorado, para saber se está tudo certo, se está tudo legal, se você está consumindo também adequadamente. Uma pequena ressalva que eu faço é que às vezes as pessoas instalam um sistema de energia solar com uma determinada projeção. Só que ela tende a, às vezes, imaginar que tem uma energia infinita. E, na verdade, embora a gente quisesse que fosse... eu já falei que vou comprar lava-louça, cooktop de indução. Um conselho que eu sempre dou é, antes de fechar um sistema, antes de fato comprar um sistema, converse com o integrador, converse com a empresa, tenha consciência do que você consome e do que você planeja consumir. Se você já consome o que você de fato faz, ali não, eu não mudo o meu perfil, é esse aqui mesmo, então você vai fazer um sistema para aquela demanda. Mas se você consome moderadamente, ali com muita restrição e quer ter um pouco mais de conforto e pensa em ter, então converse com as empresas integradoras para que elas também façam esse cálculo e te ofereçam um sistema que vai te fornecer, digamos, satisfação por mais tempo. Entendi. Porque não adianta você instalar um sistema para produzir 500 e de repente a partir do segundo mês achar, largar os freios, né, digamos assim, e passar a consumir 700. E até a gente também, né, entrando aqui, a gente passou por isso. A gente primeiro fechou, né, um projeto, ia fechar um projeto. Consumindo aquilo que a gente já consome. Só que a gente não liga ar-condicionado, tipo, tem uma casa grande e tal, mas é muito controlado. E aí o que a gente fez? Meu marido resolveu investir um pouco mais e consumir um pouquinho a mais do que a gente já utiliza. Sim, isso aí. E geralmente eu acredito que os clientes, a maioria das vezes, peçam sempre peça uma consultoria. Geralmente não é cobrado nada, é feito isso de muita boa vontade. A gente vai até vocês, vai conversar, entender o seu perfil, faz todo esse processo, independente de se vamos fechar ou não, a gente vai sempre tentar fornecer o máximo de informação para que você tome a decisão de forma certa e que fique satisfeita com aquilo que é o mais importante para a gente. E no caso de vocês, a empresa de vocês é do Rio de Janeiro, mas vocês... Atendemos, na verdade, toda a região do Rio, tá? Toda a região do Rio de Janeiro, todo o estado a gente abrange.
gente tem serviços... Gente, eu fiz vários orçamentos, o preço dele, ó. Então, a nossa empresa preza basicamente por isso, já temos aí 7 anos no mercado. Então, do mesmo jeito que o sistema ele é feito para durar, a nossa empresa também tem consciência que a parceria com os clientes também ela é duradoura. Então, assim, a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Por exemplo, esse na verdade é apenas mais uma visita, mas vai ser vários processos de consultoria até que vocês entendam como realmente, de fato, o seu sistema funciona e como que aquilo está se comportando. A gente faz todo um acompanhamento, toda uma monitoria e a qualidade sempre é visada porque a gente quer realmente que o sistema dure, porque afinal vocês clientes são o que faz a empresa ir para frente, é o que indica, é o que fala, como você falou, é um investimento alto, mas na verdade o que vale é a confiança na empresa que você vê de outros clientes que estamos aí até hoje como parceiro nosso. Sim. Então, é isso. Obrigadão Obrigado. mais uma vez. Obrigada aí, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa aí seu comentário. Sua dúvida, não sei se vou poder responder, mas aí qualquer coisa eu entro em contato com ele. E uma dúvida também, se o pessoal quiser, a empresa também tem o Instagram, tá? Você acessa lá do TM Energias, você pode ver algumas obras, alguns depoimentos e até algumas dúvidas você pode tirar por lá, até mesmo a parte de consultoria. Qualquer dúvida você pode deixar lá e o nosso consultor vai entrar em contato, te satisfazer qualquer dúvida que vocês tenham. Tá, então tá bom. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.